Já abre sua Bíblia para adiantar o serviço. Em Hebreus capítulo 10. A partir do verso 19 ao verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 19 até o 25. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, ou pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa consagração, como é costume de alguns, antes admoestamos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vês que se vai aproximando aquele dia. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É muito gratificante estar aqui nessa noite com você e poder compartilhar a palavra de Deus, para que a nossa vida seja transformada, modificada, de modo que alcancemos essa consciência de que precisamos ser lavados, precisamos estar juntos, precisamos a cada dia ser o verdadeiro santuário de Deus, para que as suas promessas se cumpram na nossa vida. Olhando para esse texto, queria dizer para você que nós não temos uma vida qualquer. A sua vida não é uma vida qualquer. A sua vida, a minha vida, a nossa vida é algo que nasceu no coração de Deus. Quando Deus criou o homem, estava na sua mente uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida cheia de saúde, uma vida com um bom casamento, uma vida onde você poderia ter tudo aquilo que é necessário para ter uma vida boa, uma vida onde você pudesse ter paz, harmonia. Tudo estava inserido no sentimento do coração de Deus. Então, no momento que nós colocamos a nossa vida, como o pastor Felipe diz aqui sempre, uma vez entregando a nossa vida a Cristo, ela já não é mais nossa vida. Quem dirige, cuida da nossa vida, já não é mais a gente, é Deus. Então, por não ter uma vida qualquer, sendo criada no coração de Deus, guiada por Deus, quem poderá resistir? Será que a doença vai impedir? Será que a fome também? A Bíblia diz que nem a fome, nem a peste, nem a doença, nem aquilo que há de vir ou por vir vai separar a gente do amor de Deus. Então, olhando para o texto, eu queria dizer para você nessa noite, que a gente conversou de manhã, sobre fé. Aquilo que nós esperamos em Deus não pode ser contextualizado quando vai acontecer, tem que ser antes. Vamos voltar aqui um pouquinho no texto, para não ficar nas minhas palavras. Êxodo capítulo 12, você entender quem você é, o que Deus pensa com você. O capítulo 12, no verso 41 de Êxodo, vai dizer a palavra de Deus assim, vamos achar o 41. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor
guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Engraçado, eu pergunto para você nessa noite, como Deus tirou o seu exército do Egito se todo mundo era escravo? Uma pergunta que eu faço para vocês. Como que Deus tirou o exército do Egito se todo mundo era escravo? A pergunta e a resposta é simples. Nós precisamos, pela fé, enxergar a nossa vida como Deus enxerga. Quando Deus olhou para o povo do Egito como escravo há 430 anos, Deus não via aquele povo como escravo, mas como soldados, guerreiros, pensadores, homens valentes, mulheres poderosas, famílias gigantescas de poder e graça. É por isso que nós precisamos vivenciar essa fé antes que ela aconteça. Amém. Estou muito feliz nessa noite porque eu vejo um amigo que prometeu que vinha hoje, bem mesmo, ele está aqui, estaria atrás. Eu falei que deve ser bonito igual eu nos dias. Né? Pode falar, nem quero ver que está aqui. E a gente que trabalha em obra, né, querido? Porque o modelo é inglês, então eu estou falando, pedir emprego. Às vezes eu confundo as coisas. Quando nós projetamos algo na obra, o que acontece na nossa mente? Está tudo aqui. Depois fica pronto para a gente mais novo. A fé tem que ser dessa mesma maneira. Eu não posso estar aqui na igreja, servindo a Deus, pensando no futuro brilhante para a minha vida, para a minha casa, achando que pode ou não, talvez acontecerá um dia. Será que eu vou sobreviver até lá? Como estará a minha vida no dia que acontecer isso? Isso não é fé. Temos que estar firme nessa esperança, como aquele que prometeu que viria e a sua chegada está próxima. Não podemos perder tempo em coisas que favorecem o dia a dia da nossa vida. Temos que gastar o nosso tempo com aquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. E observando esse texto aqui, eu fiquei maravilhado lá em casa, quando cheguei na igreja, e ouvi alguém falar sobre isso, e no texto eu olhei, quando Deus olha para um povo que está ali acabado, sabe, humilhado, maltratado, muitos foram mortos por causa do trabalho que era pesado, sufocante. E o próprio Deus convida, dava a sua vida pelo trabalho, fazendo estromes, fabricando casas, fazendo a vontade daqueles que queriam estar no momento do alto da sua alegria. Mas Deus olhava para aqueles homens que aparentemente eram acabados, como soldados valentes. Fala para o seu irmão, você não soldado valente. Por mais que alguém não veja você valente. Porque é assim que Deus vê a gente. Deus vê a gente como homens, como mulheres poderosos através da sua palavra, através do seu poder. Então, é por essa fé que vai movimentar uma vontade, pastor Robson disse, que nos levará a realizar grandes coisas. Às vezes a gente tem fé, mas não tem vontade. E uma fé sem vontade é praticamente morta. Porque a vontade vai levar você a realizar essa fé, se concretizar na sua vida. Então eu queria que você nessa noite entendesse que nós precisamos aqui, em Hebreus, no capítulo 10, verso 19, a gente entender que a nossa vida é como uma carreira. Entramos no exército, não podemos olhar para trás. Contando a história dos amalequitas, era um povo terrível, saqueava, matava, tinha prazer em destruir as pessoas de Israel, mas eles tinham uma maneira de lutar. Eram covardes. Eles se escondiam no meio da floresta, no meio do deserto, nos buracos, de alguma forma que eles podiam se esconder. E quando o exército avançava, eles matavam aqueles que ficavam para trás. Aqueles que iam cansando na sua caminhada, iam cansando naquela guerra, naquela batalha, iam ficando para trás. Eram cansados dos amalequitas, eram destruídos.
também eles negociavam a sua própria fé para você. Então esse é um dos motivos pelo qual a igreja não pode ficar para trás. Ela não pode endurecer a sua fé, porque se ela ficar para trás, vai chegar uma hora que até a sua fé ela vai ter que negociar para não perder aquela fé. Eu acho que é uma das coisas mais terríveis que uma igreja pode viver quando nós colocamos na mesa aquilo que é mais precioso para negociar. E eu quero dizer para você nessa noite, não negocie aquilo que Deus deu para você. Não negocie as promessas que Deus fez para a sua vida por coisa alguma. Um dia eu estava na minha casa e eu fiz um grande negócio. A gente conhece aqui. Fiz um grande negócio de algo que Deus me deu. Desejei no meu coração, eu olhei para aquilo que estava na minha frente e disse, eu quero. Senhor, eu quero aquilo ali. Eu fui no bairro, voltei, passei lá de novo e adquiri aquilo ali. Com um carro que ficou na minha mão durante 4 anos e meio. E um belo dia, eu gostei de outro, convidei os amigos para minha casa, preparei um almoço, sentamos naquela mesa e não convidei aquele que um dia me ouviu dizer que queria aquilo, para saber se podia negociar. E eu negociei. Na minha mesa, na hora do almoço, e um dia entrei em alguns apuros. Esses amigos foram embora, você compra um ônibus subiu, carro também, e as consequências que vieram logo em seguida. Mas demorou muito, não foi rápido, muito rápido. E um dia eu estava com medo de questionar Deus, perguntando sobre por que está acontecendo essas coisas comigo. O temor é o princípio da sabedoria. Deus não pode ser questionado. Mas eu sabia no meu coração que eu queria perguntar. Aí tem muito desejo de perguntar. Tem como. E um dia eu estava em casa. Aí o pastor mandou uma mensagem para mim falando assim, você vai pregar hoje. Perfeito. Aí eu saí da sala e estava com ele para tomar banho. Liguei a televisão. Aí escutei alguém falar assim, aquela mensagem flash. Não negocie as bênçãos que Deus te deu. Não foi a resposta que eu queria. O motivo pelo qual eu estava passando apuros era o negócio que eu fiz com Deus, negociei com nós. Então a fé que nós temos em Deus, ela é adquirida através do sacrifício de quem? Jesus. Ela foi confirmada e afirmada e contemplada para a nossa vida de graça através do sangue daquela cruz. E essa fé, ela não se encontra no mercado, ela não se encontra no banco. Não é porque você tem faculdade, você tem formação acadêmica, isso não interessa para Deus. O que importa é que eu ouvi alguém dizer assim, olha, Deus é tão inteligente, é tão estranho nas coisas que Ele faz, que Ele pegou Paulo, que aprendeu grandes coisas aos pés de Gamaliel, se tornou um cara muito inteligente em sabedoria, e colocou pregar para aqueles que não sabiam nada. E pegou Pedro, que era analfabeto, que não tinha nenhum estudo, e pregava para todo mundo lá na sinagoga. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então eu queria confortar você nessa noite, que não é a posição que você tem hoje na sua casa, no seu emprego, na sua vida, que vai mudar as coisas de Deus. É você, é a sua vida. É a esperança que você vai ter nele, de saber que a hora ou menos hora, tudo pode acontecer, tudo depende de nós. Uma fé constante, abundante, em velocidade, em movimento. Uma fé sempre em movimento, nunca parada. Aí alguém perguntou um dia, Senhor, aumenta a minha fé. Olha aqui, não precisa aumentar a fé. É só ter, pelo menos, um plano constante. Firme, constante. Você vai dizer muito, sai daqui do outro lado. Isso vai acontecer, porque a palavra de Deus é real, gente. E quando nós fazemos uso dela, até aquilo que não sai do lugar, ele sai. Sabe, até aquilo que é impossível não viver, se transportar do seu lugar, é transportável. Mas nós não podemos ter uma fé que abala
olhando para trás. Mas uma fé que está na mente de Deus. Deus, quando criou o homem, permitiu que ele fosse para o Egito, viver lá 430 anos, ele permaneceu vendo o homem da mesma forma quando ele criou. Como é que ele via a gente quando ele criou? Um filho amado. Ele nunca ia abandonar, ele nunca ia deixar para trás. E quando Faraó via aquele povo escravo 430 anos acabado, Deus via como soldados valentes, levou o deserto para preparar para vencer grandes batalhas. E eu quero dizer para você, o prazer que Satanás tem é que levar você de volta dele. Pastor, mas quando atravessou o mar vermelho, o Senhor não acabou com todos os cavalos e cavaleiros? Sim. Da metade do mar para trás, todo mundo ficou para trás. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus fez um teste com Israel, lá em Números capítulo 30, para fazer aquela vistoria na terra prometida, a maioria dos foram voltaram dizendo: olha, lá tem gigantes, são terríveis, é perigoso, não tem como a gente avançar e alcançar aquela terra. Aí há um decreto ali. Eu acho que uma das piores coisas que o homem pode ouvir de Deus é quando ele ouve a sua voz dizendo: a partir de hoje, aquilo que era para a sua vida não será mais. Ali foi determinado para você viver, você não vai viver mais. E aí Deus determina para aquele povo: olha, só abaixo de 20 anos. E aqueles que nasceram no deserto e entraram na terra prometida, e aqueles que vieram do Egito, tirando Josué e Caleb, todos ficaram no deserto. O prazer de Satanás é destruir a obra de Deus. Pastor, mas eu sou pecador, eu tenho errado, a minha mente está meio aqui assim, está meio aqui assado, mas eu quero confortar você. Que aqueles que entraram na terra prometida, a Bíblia vai dizer, vai ler tudo não, você não pode lembrar, que foram os filhos daqueles, o filho dos pais da desobediência. As promessas de Deus, elas não ficam para trás. Você pode até achar que um dia vai morrer e não vai ver aquela promessa feita por Deus lá atrás. Na sua vida você não tem enganado, você tem filho. Você vai ter netos. Eles vão viver esse melhor de na vida. Então eu queria, nessa noite, estar compartilhando com você. Eu queria falar com um amigo diácono, que estou no deserto também, que eu precisava trabalhar minha garganta. Então, trazendo essa alusão para a gente nessa noite. A nossa vida, meus irmãos, não é um filme. A nossa vida não é um filme onde o mocinho fica durante 2 horas de filme se arrebentando. E quando o filme acaba, só uma letrinha, ele é vitorioso. A nossa vida não é um filme que conta uma história de alguém que um dia foi assaltado, foi roubado, foi espancado, no final da história, ela foi presa e foi solta. A nossa vida vai ser de altos e baixos, perdas e ganhos, acertos e desacertos. A nossa vida vai ter vitórias e derrotas, vai ter grandes batalhas, pequenas batalhas, mas o que importa nisso tudo não é a quantidade de batalha que você vai ter, ou de vitória que você vai ter, se é mais derrota ou menos vitória. O que importa é a sua vida estar firmada em Deus. E que essa promessa que Ele está perto de chegar, Ele possa encontrar você esperando por Ele. Essa é a grande ideia. Essa é o pensamento que Deus tem sobre nós, o pensamento de alguém vitorioso, vencedor, que não volta atrás, que não perde, sabe, que não perde a essência do poder de Deus por causa de uma batalha. Eu queria também alertar você nessa noite, sabe, trazer essa alusão para você. Não fique desanimado porque alguma coisa boa que você espera ainda não aconteceu na sua vida. Fique paciência. Estou esperando. Continue aguardando. Eu, quando tinha meus
13 anos de idade, andando na porta, dando perigo. Usava aquele cabelo dessa, vai, cabelo grande, né? Usava aquele gato assim, cabelo grande e tal. Hoje você está no cabelo desse tamanho. Magrelo que dava logo no labial. O desejo que eu tinha de ter meu casamento, minha família. Casei um dia desse, em 2018, tinha 13 anos atrás. A alegria, a paz que eu vivo, aquilo que eu gostaria de ter, eu consegui em 2018 para trás, para cá. Olha quantos anos passou. A esperança não pode morrer, meu irmão. A fé tem que ser firme e constante. Eu desejo para você nessa noite coisas melhores que eu tenho. Coisas maiores do que eu tenho já passado. Eu quero que você aconteça na sua vida também. O pastor está falando umas coisas sobre mim aí, sabe? Isso é um motivo de muita alegria poder estar vivendo hoje. Coisas que pessoas estão esperando muitos anos na sua vida. E no meio dessa pandemia toda, você vê Deus fazendo milagre na sua vida. Às vezes eu fico até constrangido, sabe? Eu pensando comigo mesmo, assim, sozinho, no meu canto, puxa vida. Por que Deus faz isso comigo? Sabe? O que eu tenho feito de tão grandioso que ele me matando assim? Só que Deus, ele também é uma coisa assim. Perdoa. O mesmo sentimento que eu tenho com você também. Então, olhando para essas palavras, para essas coisas aqui, o que está faltando em nós? O que você pode pensar e poderia me responder se eu perguntasse? O que está faltando em nós para que Deus possa cumprir na nossa vida a sua promessa? O tempo ele não vai limitar o poder de Deus. A distância é muito menos. Vai limitar o poder que Deus tem para exercer na minha e na sua vida. Isso não é mesmo. É a nossa falta de fé, nossa falta de esperança, é o nosso desânimo. E às vezes surpreendido nessa indisciplina das nossas guerras, ficamos para trás. Quando nós ficamos para trás, a gente é atraído pelo exército bíblico que está explodindo e aumentando, para tentar negociar a nossa fé. E às vezes você acaba até se balançando e duvidando, será que é? Você imagina? Se Deus não usasse os amigos de Jó para ofender Jó no momento de dificuldade, será que Jó conseguiria acender a sua fé, a sua chama, para dizer que o Senhor deu, o Senhor tirou, o seu nome do Senhor? Antes, só ouvia falar o seu nome, agora não está vendo. Como que alguém que tem tudo, agora não tem nada, até o seu corpo, a sua pele é toda ferida, a sua vida era escadrilho o tempo todo, pelos seus amigos, pela sociedade. Naquela época, todo mundo tinha esse problema, era um pecador, era um constrangedor da lei de Deus. Você imagina a afronta desse homem, perder filhos, perder tudo. De repente, ele acende a sua fé através de alguém que está afrontando ele. Então eu queria falar para você nessa noite, tudo que o inimigo faz contra a sua vida, meu irmão, não é por causa de você, é por causa do sangue que está derramado na sua vida. O Senhor falou assim, olha, tudo que o inimigo fizer com vocês, meus irmãos, meus filhos, não é por sua causa, é por causa de mim que está em você. Eu vejo nessa idas e vindas na igreja, homens e mulheres que entram e saem, desanimam, voltam para o seu reduto, voltam para o seu lugar, voltam para a sua vida, voltam para os seus prazeres. Eu queria também afirmar para você nessa noite: não existe luta entre a luz e as trevas, porque Deus já separou no começo. Ele fez a luz e fez as trevas, chamou de dia a luz e chamou de noite e fez separação. Não existe luta entre a luz e as trevas. Por quê? Por exemplo, até pensei nisso lá em casa. Vamos supor que eu estou aqui em cima, mostra o escuridão, esse pedacinho. Quem está me vendo? Aí tem um gesto, uma tocha acesa. Quando ele colocar o pé aqui, o que acontece com as trevas? Se dissipa. Não tem
é mais que vencedor. Olha para o Senhor que merece. É por essas razões que nós mais a nossa vida em Deus. Se você se considera luz, quando você chegar, a estrela não vai ter que fugir. Ela vai ter que correr. Já estamos ganhando ao colocar o pé naquele recinto. Então, o que está faltando em nós nessa noite é ajustar a nossa fé. É perceber que a esperança no Senhor, ela não está por vir, já está em nós. É garantia certa. Não é aquele produto que você compra e por um ano, depois ele quebra. Você tem que pagar o conserto aqui, não, porque é garantia. É certo. Permaneça firme, constante, perseverante na fé e na oração. Essa é a garantia. Tudo que você precisar, pode ter defeito na sua vida, na sua casa, na sua família. Deu ouvido no casamento, ele está lá buscando. É garantia certa. Deu ouvido no filho, ele está lá buscando. Ficou doente, ele está curando. Faltou o emprego, ela abre a porta, não tem. Eu até, quando eu posso falando às vezes, nós temos uma marreta, começando a quebrar, abrir uma porta, uma parede, a gente arrebenta, passa para o outro lado e diz assim, foi Deus que abriu essa porta. Eu pergunto, quem estava com a marreta? Às vezes nós criamos recinto para que a gente possa ser destruído. Às vezes nós criamos situações para a nossa própria derrota. Por quê? Falta em nós essa essência da esperança através da fé. Não tem como, gente, a gente viver esse ano dupla honra até o dia 31 desse ano. Se a nossa fé estiver aguçada, ajustada, uma fé inabalável. Dupla honra não é ter bem as duas coisas. Dupla honra em Deus não é ser elogiado por Ele 2 vezes. Uma vez ou outra de vez em quando. Dupla honra em Deus, Ele poder olhar para você, voltar de novo para Ele dizer: esse é o meu filho amado. Fica tem o prazer de abençoar. Dupla honra é você durante esse ano receber 2 bênçãos e acabar com esse ano. Mas dupla honra é você tentar receber durante 365 dias do ano, sendo abençoado por Deus. Ah, pastor, mas esse ano, dia 31, aí o pastor chama você que está na frente e fala assim: ah, pastor, esse ano todinho, isso foi danado, sobrevivi aos empurrão, cheguei até aqui agora. Foi abençoado, faltou tomou café todos os dias, pagou suas contas todos os dias, almoçou e jantou todos os dias, quem ficou doente foi curado, foi abençoado. Não podemos fazer equiparações de o que é honra, ou desonra, ou dupla honra, ou desonra. O que importa para nós aqui nessa noite, e durante esse ano, é que Deus possa olhar para você e fixar os olhos de você e dizer: eu vou te abençoar durante toda a sua vida. Não existe um ano determinado para você ser grandioso em Deus. O que existe é aquele dia que criou você para ser mais que grandioso, mais que vencedor. Quando Deus fez Adão, Deus não criou para que ele pudesse experimentar a morte, mas para que ele pudesse viver simplesmente a vida. Quando Deus colocou seu filho na cruz para salvar a sua vida, ele teve o mesmo pensamento. Hoje eu derramei meu sangue para que você creia que a sua família possa ter vida eterna no coração. Porque essas são as promessas de Deus. Eu não posso estar preocupado com o que há por vir, com medo, com vestir. A minha preocupação maior deve ser a minha vida com Deus. É acordar pela manhã, é dormir. A minha preocupação maior também, eu vou confessar aqui, esse meu pecado com vocês. A minha maior preocupação que eu tenho ao deitar e ao levantar é sempre, eu sempre falo com Deus, Senhor Deus, eu sempre confesso isso para Ele. Eu ir dormir pensando nele, se eu acordar à noite, eu quero sempre lembrar dele. Pela manhã saber que ele está comigo. E tem acontecido isso sempre na minha vida. Eu acordo de noite assim, meu pensamento da igreja. Tive uns sonhos estranhos esses dias aí, sobre bruxaria, essas coisas assim, mas meus pensamentos sempre estavam em Deus. Isso
é o motivo de você voltar a dormir. Então, que você tenha esse sentimento na sua vida com Deus, o sentimento de poder estar pensando nele, sentindo ele, querendo ele, buscando ele, vivendo ele. E quando a gente vive dessa maneira com Deus, experimentando dessa essência, dessa intimidade, a nossa vida é modificada, ela é ajustada automaticamente. O que é que o celular tem essa atualização automática? É automática, ela é ajustada automaticamente, sem precisar você estar apertando uma Wi-Fi de alguém, está muito pesado para carregar. Deus tem poder para mudar a sua vida. Engraçado que você com o celular, às vezes cai isso. Aí você vai atualizar o bicho, ele fica lá, procura uma rede Wi-Fi que o seu esqueleto está muito pequeno. Você muda muito coisa. Mas com Deus, meus irmãos, não precisa carregar não. Já tem poder para isso. É numa abrir e fechar de olhos. É só você sentir, desejar, e está mudando a sua vida. Então essas promessas, essas palavras que Deus tem determinado para a gente viver, palavra de esperança, sabe? Palavra que vai trazer para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, transformações. É através da fé, através da esperança em Deus. Ela vai ser confirmada quando você olhar com seus olhos de amor e ver que já aconteceu. Aquilo que vai chegar 100 anos na frente, se você viver. E é assim que tem que viver com Deus. Olhar com seus olhos, sentir com os seus sentimentos, pensar com os seus pensamentos, viver como ele vive, querer o que ele quer, colocar em pauta, colocar em questão. Olha, Senhor, eu tenho aqui essas coisas aqui, ó. Eu gosto muito disso aqui. Eu tenho um prazer, mas eu coloco tudo na tua mão nessa noite. Eu quero viver os teus prazeres. A minha maior felicidade é olhar para essas coisas, mas o meu olhar nessa noite é se voltar para ti. Tu é a minha maior alegria. Será que temos vivido um dia assim? Será que temos parado para refletir na nossa vida e ver que o nosso modelo de vida está atrasando um pouco a nossa movimentação da fé? Então são essas razões que está atrasando um pouco a nossa vida estruturada em Deus. Está atrasando um pouco essas bênçãos que Deus deu pelo Senhor por esses dias para a nossa vida. Não existe no meio da congregação o mais chegado ou o menos chegado. Não tem esse negócio entre nós. Deus olha para você e não olha quem está olhando para mim. Eu acho que uma das maiores riquezas que um homem pode ter na sua vida, primeiro é a presença de Deus. Depois, é quando ele começa a olhar para as pessoas com olhar para Deus. Uma das terríveis coisas que acontece na vida do homem, que se torna sábio, purificado, santificado demais, é que ele começa a julgar. Ao invés de ele olhar com olhar de amor para as pessoas, por estar purificado e santificado, ele começa a julgar as pessoas. Então a gente tem esse cuidado para que a gente não venha a ser reprovado. À medida que eu julgo, eu sou julgado. À medida que eu vejo com um olhar mal, também sou visto dentro de Deus. Eu queria que você nessa noite tivesse essa reflexão de saber que a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 10, o que ele requer de nós? Primeiro versículo. Tendo ousadia, para quê? Para entrar na presença de Deus, tem que ter ousadia. Para sair do recinto de escuridão e entrar na luz, tem que ter ousadia. Porque onde há luz não pode ter trevas. Nós não podemos sair da nossa casa com um modelo de vida que quer ter todo mundo. Um mundo pecaminoso, um mundo terrível, chegar aqui no meio de nós, querer permanecer com esse modelo. A Bíblia diz que o Evangelho é um estilo de vida. O Evangelho não é religião. O Evangelho não é algo que você vai adquirir porque você é merecedor ou porque você tem dinheiro para comprar. O Evangelho é algo que se ganha de graça. Através da fé, através de crer, através da pregação da palavra de Deus. O Evangelho pode ser negociado.
palavra de Deus. E para entrar no centro do Senhor tem que ter ousadia. Tem que estar limpo, tem que estar purificado. E nós chegamos, às vezes, na presença de Deus, do jeito que a gente está, com as vestes sujas, com as mentes, às vezes, meio alvoroçada em imundície, com a roupa inadequada, vamos dizer assim. Falando de roupa simplesmente, mas com uma vestimenta inadequada na presença de Deus, querendo, sabe, ser o mamão da cocada preta, diante do Senhor, mas não é assim que funciona. Não é assim que as coisas funcionam diante de Deus. A gente chegar aqui, logo fica do lado da janela e sair ganhando alto e baixo, não é assim que funciona. Está ali com o Luiz, ó, um amigo. Desde que eu conheço ele batalhando para ganhar alguns seguidores, para conquistar alguns clientes no seu trabalho. A gente começa a ver, mas o que eu faço? O que você acha disso? Né, meu irmão? Você vai lá e conversa. O que eu faço? O que você acha disso aqui? Daquilo outro? Batalha, esperança, perseverança, insistência em Deus, confiança em Deus. Aí apareceu algumas propostas para ele. Não, vamos ter cuidado dessas propostas para ser furado. É ou não é? Estamos num caminho que caminho roçado, de repente aparece alguns camaradas que estão escalando no meio do mato, quer parar você no meio do caminho, para atrapalhar o serviço lá na frente. Vigilante, constante, fervoroso de oração, atento, porque o diabo quer trazer você de volta para o Egito, meu irmão. Mas o prazer que Deus tem na tua vida é que você chegue lá na frente, cantando aquilo que Davi fazia. De manhã ele saía pela manhã e dizia: eu não voltarei para casa e antes de dormir eu vou cantar as maravilhas que Deus fez. Eu vou acordar pela manhã sem nada, vou sair para a guerra. Ele falava assim mesmo. Mas quando eu voltar pela tarde, eu vou cantar e vou cantar as maravilhas que Deus fez na minha vida. Um coração desse é que a gente precisa ter diante do Senhor para poder ter ousadia para entrar na luz. Quando Davi é chamado por Deus, até falei outro dia aqui, um homem segundo o seu coração, não é porque Davi era um cara estrategista, porque ele era pequeno demais, sabe? Sabia nada de guerra, não dava de ouvir. Mas a sua fé era pensada em Deus. Senhor, tem um gigante ali, circunciso. Não tem como lutar com ele. O exército está com medo. Mas eu vou. Aleluia. Vai dar essa noite. Esse dia vai ser hora. Aleluia. Aí eu vou ter que fechar o chave com outro aluno. Vai, porque ele se ora contigo. Pronto, fechou o chave com outro. Essa é a palavra que Deus que ele dirigiu para a sua vida. Um homem pequeno, mas grande na fé. Um homem fraco, mas poderoso na sua batalha. Então, o que está faltando em nós para ser vitorioso? E às vezes questionamos, às vezes o nosso pastor, questionamos a esposa, o marido, a família, questionamos o trabalho, reclamamos de tudo. Mas na verdade, em verdade, o que eu posso fazer para melhorar o sistema da minha vida? Então, quando Davi foi visto por algumas pessoas e Deus era para ele disse: Davi, esse aí é um segundo do meu coração. Não era porque Davi era um cara valente, poderoso, vencedor, um cara sem igual nas suas batalhas, nas suas guerras. Mas a Bíblia vai dizer que Davi saía para as guerras, ele vencia as suas batalhas, Deus vencia por ele. Os esposos que Davi pegava sempre tinha uma confusão, porque os soldados, os generais, os capitães, tinha aquelas brigas, porque, gente, querendo ou não, em todo mundo tem sempre os fracos, tem sempre um grupo que é fraco, um grupo que tem menos força, tem aquele grupo que tem medo, se esconde, não vai para a batalha. E sempre está na igreja, você que está na igreja, tem aquele que se esconde, aquele que é fraco, tem uma vassourinha, não consegue fazer nada, tem aquele que vai para a guerra, dá a sua vida por ela, tem aqueles que cansam, vão devagarinho pelo meio do caminho. Então,
chegava de volta das batalhas, os espólios, que eram muitos, aí tinha aquela guerra. Você não foi para ganhar nada, começava aquela briga. E Davi era visto como um grande rei, porque na sua mesa era tão grande, a cabeça era tão grande, que até os fracos, os frouxos, os que não iam, os que não participavam, que se escondiam com medo, tinha uma parte da herança. Deus é assim. Não fico pensando que você está isolado no seu canto. Não fico pensando porque de repente não aconteceu algo ainda. Deus esqueceu de você, está enganado. Vai chegar a sua hora. E a Bíblia diz que todos poderão ver a grandiosa presença de Deus na sua vida quando o milagre chega. Amém. Sabe então, não vou estender muito, porque senão a gente não quer tudo pelo começando, falando a respeito da palavra de Deus, mas eu queria, no fundo do meu coração, você não largasse essa palavra apenas nos seus ouvidos. Faça ela gerar frutos no seu coração. Faça com que alguém veja a presença de Deus através dessa palavra na sua vida, fazendo grandes frutos. O salmista, o poderoso Salomão, ele dizia: olha, na sua juventude, meu amigo Diácono José, os aniversários, ele sempre fala para os jovens, olha, no dia da sua mocidade, né? Se doe, se entregue, né? Seja aquele sempre pronto, firme. Deus sempre melhor para Deus, porque você vai envelhecer, vai ficar maduro. Você vai poder olhar para trás e dizer: puxa, eu não perdi meu tempo. Eu ganhei tudo. Eu vejo hoje jovens, adolescentes, crianças, investindo suas vidas em coisas que não têm valor. Acham que estar aqui na igreja, você servindo a Deus, é uma perda de tempo. Aí sai por aí, vai ganhar um mundo. Aí depois envelhece, aí se arrepende. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse aquilo. Ah, se eu pudesse isso. Então aproveite, jovens. Aproveite esse tempo. Dê o seu melhor para Deus. Quando o Gerson chamar você a uma palavra, dê ouvido. Quando o Mateus chamar você a uma palavra, e o Bruno, dê ouvido. Esteja pronto, seja obediente. Faça com que a palavra de Deus seja constante na sua vida. Adultos, por mais idade que você tenha, acho que o irmão Pedro é o mais maduro da turma. É isso? Mas quando o seu líder falar para o Senhor, dê ouvido a ele. Porque a tendência daí para frente é a sua vida melhorar. Não tem idade para ser obediente. Você pode ter 200 anos, sua mãe ter 201. Quando ela fala, eu ouvido a ela. Então nessa noite eu queria compartilhar essa palavra com você. A palavra pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Pode mudar a vida da sua família. Pode mudar a vida do seu amigo. Pode transformar, pode fazer grandes mudanças na sua vida pessoal e sentimental. Por quê? O que Deus está querendo com a gente? Um relacionamento pessoal e interpessoal. Ele não quer ter você apenas como um filho que de vez em quando visita o pai, mas aquele filho que está sempre do lado dele. Amém? Um filho que não cessa, não cansa de chamar por ele. O seu prazer de dia e noite é do Senhor. A sua esperança sempre está nele. Não existe coisa grande ou pequena que Deus não possa resolver. Não existe coisa difícil demais que Deus não possa solucionar. Eu não estou aqui pregando um tipo de prosperidade para você, não. Estou pregando que a palavra de Deus transforma a vida do homem e transforma nele. Amém. Eu bebia cachaça até os 18 anos, eu fumava cigarro, fiz um monte de coisa errada, só nunca cheirei, fumei maconha e nem roubei ninguém. Mas fiz um monte de coisa errada. Mas um dia, caí na real, entrei na cruz e voltei atrás dele. Hoje eu tenho 54 anos, um jovem, bonito, certo? Mas eu vou dar com ele. Na época do jovem,
4 anos. Muita coisa na minha vida já aconteceu. O dia bom depois foi realizado. Mas eu tenho assim um pensamento. Se eu pudesse ter conhecido ele, os 29 anos para trás, tinha alcançado mais coisas na minha vida. Porque até os 29 anos minha vida não fracasso. Eu estou aqui sendo prova viva do que Deus está fazendo na minha vida. Vamos ver como a gente, pela sua mão, a gente se entrega para ele, ele faz aquilo que ele faz, aquilo que ele quer, aquilo que é bom. Nessa noite, esse que eu quero desejar para você. Amém. Amém? Que você possa ter uma noite abençoada, ainda maior do que agora. Que a sua noite seja muito boa. Que nessa segunda-feira você comece o dia sabendo que Deus está na sua vida. Comece a experimentar isso que eu estou falando para você. Uma pensando nele. No meio da noite você acordar, não esqueça ele não. Pela manhã agradeça a ele, porque se tem uma coisa que Deus é merecedor, é que você acordar pela manhã. A primeira coisa a fazer é dizer, Senhor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu filho. Que eu possa testemunhar pelo nome mais um dia. Deus não quer que você seja uma estudante em oração. Faça palavras bonitas, frases decoradas, que possam ser colocadas no Facebook, um cara que orou mais bonito. Deus não quer isso não. Deus quer um coração restritivo, um coração vermelho, um coração sensível, sincero. Deus busca homens nessa igreja, homens e mulheres, jovens e crianças sinceros, verdadeiros, que não tenha medo de dizer quem ele é. Sabe, Senhor, eu estou duro, dá uma vestimenta nova. Olha, eu consegui, eu estou errado, me conserta. Olha, questionei, me perdoa, porque ele é meu. E Deus espera de nós. São homens, mulheres, jovens e crianças que se arrependam dos seus pecados para ter uma vida boa com Deus. Pessoas que têm coragem de dizer, Senhor, eu estou errado. A minha vida não consegue ir adiante se eu não estou comigo. Eu não tenho nada. Eu queria que eu fosse preparado para de novo para a comissão. Você não, né? Segura o seu coração. Não tem nada. Então Deus busca em nós, homens e mulheres, que tenham a condição, que tenham um coração sincero para se arrepender dos seus erros e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero mudança na minha vida. A minha casa de repente está um carro, Senhor, seja o dono dela. Mas o meu emprego está meio que complicado de resolver, me ajuda a sair desse desembaraço. Deus sempre estará pronto para ajudar você, irmão. Estamos voltando ao princípio. Quando Deus olhar para você, não vê você como alguém fracassado, nem limitado de realizar grandes obras, mas como alguém que pode e é capaz de fazer grandes coisas para você. Eu acho que, entre essas e outras razões, o motivo pelo qual devemos ser salvos é ter um coração agradecido ao Senhor. Porque um dia ele teve a coragem. Ele teve a coragem de um dia derramar sua vida na cruz por você. Ele teve o sentimento de pegar seu filho, como o pastor Damião falou, de pegar seu filho sentado à sua direita e dizer, filho, só o teu sangue pode resolver questões que eu quero para a vida do meu povo. Esse Deus está aqui nessa igreja nessa noite. Quer fazer parte da sua vida. Ele quer sair daqui e ir para a sua casa também. Fique à vontade. Eu queria que você ficasse em pé essa noite. A gente cantar junto.